Olá, viajantes! E bem-vindos à 10ª dimensão! Se você tá por dentro dos últimos acontecimentos em Stranger Things, você já deve ter visto várias teorias por aí. Se você, assim como a gente, ficou muito triste com os acontecimentos da última temporada, talvez tenha alguma esperança pro seu coração. Então fica até o final do vídeo e que aqui a gente vai apresentar para vocês as melhores teorias que a gente encontrou sobre a última temporada de Stranger Things. Se é a primeira vez que você caiu aqui, eu sou a Adri. Eu sou o Igor. E se você gostar dessa série e ficar curioso pra mais, já deixa o seu like aqui embaixo. E agora vamos pro vídeo. Você provavelmente deve se lembrar do final da 4ª temporada. Aquele final triste, melancólico, que deixou um amargo na boca. Que diferente das outras temporadas, foi talvez a única temporada em que a gente vê os nossos queridos protagonistas perdendo na batalha. Apesar de, na segunda temporada, o nosso Devorador de Mentes voltar, ele retorna na terceira, essa é realmente a única temporada em que a gente consegue ver o desespero dos protagonistas no final da série, onde a gente viu que no final não existia uma luz no final do túnel. Sim, esse foi um dos finais mais abertos que a gente teve, porque é simplesmente impossível prever os acontecimentos daqui pra frente. Assim como o final da segunda temporada, onde a gente viu o Devorador de Mentes sobre a escola, a gente não tinha ideia do que estava para acontecer. E dessa vez a gente está numa situação parecida, só que com algo muito maior do que o Devorador de Mentes. Uma coisa interessante que a 4ª temporada trouxe pra gente foi o fato do Demogorgon e do Devorador de Mentes e o Vecna serem a mesma pessoa, trazendo pra gente a informação de que talvez a Eleven nunca tenha derrotado de fato nenhum deles, só temporariamente, assim como foi na nossa 4ª temporada. Sim, todas as derrotas que qualquer monstro do mundo invertido tenha sofrido foram temporárias. Isso porque cada Demogorgon que morre ressurge na forma de talvez um Devorador de Mentes, quem sabe? Já que todos são essa mente colmeia que permeia todo o outro mundo. E por conta desses fatores, a gente cria algumas expectativas em relação à última temporada. Na 5ª temporada, tudo que eu quero é que parem de fazer o menino Will sofrer. Sim, eu acho que ele já sofreu demais desde a primeira temporada. Foi o personagem que mais sofreu, não teve destaque em algumas temporadas, ficou como secundário, e quando ele aparece novamente é só pra sofrer mais. O Will merece coisa melhor. O Will é um amaldiçoado pelo mundo invertido. Desde o primeiro episódio da primeira temporada ele Que só é tá quando aí ele só... some, inclusive. Sim, ele só tá aí só pra sofrer. Na minha opinião, a 5ª temporada tem que ser mais radical do que as outras. E isso eu digo que não tem como terminar a série sem causar um impacto muito grande. Boa parte das temporadas se inicia com os fatos da anterior sendo esquecidos, sendo superados pela cidade de Hawkins. Só que eu acredito que a 5ª temporada e última tem que ser algo de que a cidade nunca vai se recuperar, sabe? Pra dar aquela sensação de que realmente foi algo gigantesco. A quantidade de desastres que vemos que as cidades nunca se recuperam são muitas. E eu acho que algo desse tamanho para Hawkins talvez seja fechar com chave de ouro. Ia ser maneiro, algo que fique marcado na história da cidade, algo que eles não possam tapar com cimento e cola, algo que eles não possam simplesmente tocar pra baixo do tapete, como foi feito nessas 4 temporadas. Acho que a 4ª temporada foi a que mais se aproximou de ter realmente algum impacto forte em Hawkins. Sim, desde a 3ª temporada vem se construindo desastres que afetam cada vez mais a cidade. Por exemplo, o incêndio que aconteceu no shopping foi discutido durante toda a 4ª temporada, mostrando o luto das pessoas em relação a esse desastre, quase como se fosse algo insuperável. E a gente viu pela 4ª temporada que não era insuperável. Agora, com as 2 fendas abertas no meio da cidade, talvez
o mundo invertido esteja vazando para o mundo normal. E isso pode ser um grande risco para o povo de Hawkins. Não só para os protagonistas, como talvez Qualquer cidadão. qualquer cidadão. E para além disso, né, talvez até um perigo para o mundo. Que seria um final impactante. Sim. O mundo sendo tomado pelo mundo invertido. Um final mais feliz, né? Talvez o mundo se recuperando de um desastre. Todo mundo pode ir para outro planeta, né? A Terra explodiu. E para Marte. Todo mundo para Marte. Deixar todo mundo em Marte. Deixa todo mundo em Marte, E se tiver... será que tem Marte invertido? Fica aí a dúvida. Mas é óbvio que a gente não tem nada confirmado ainda. Até porque Até porque a última temporada nem mesmo começou a ser escrita. O que nos resta então é teorizar. E por isso a gente trouxe aqui algumas das teorias que a gente considera talvez as melhores, na nossa opinião. Sim. Se você discorda, pode comentar aqui embaixo, tá tudo aberto. Pode comentar aí. E uma das teorias que a gente mais vê sendo comentadas por aí é a teoria de que o Will possa ajudar a derrotar o Vecna. E de onde vem essa teoria? Essa teoria surge da ligação que o Will tem com o próprio mundo invertido. Desde que o Will foi capturado na primeira temporada, caindo no mundo invertido, ele nunca mais foi o mesmo. Desde o primeiro episódio da primeira temporada. E a gente percebe mais essa ligação dele com o mundo invertido, com o próprio Devorador de Mentes, na segunda, quando a gente descobre o que aconteceu com ele. E a gente percebe vários tiques, vários sinais que o Will sente quando se trata do Devorador de Mentes. Como, por exemplo, aquela clássica mexidinha no pescoço, aquela arrepiadinha no cabelo. Isso poderia provar alguma coisa. Talvez fosse um indício de que agora o Will é parte do mundo invertido. Assim como a gente já falou, o mundo invertido se trata de uma consciência coletiva. E ele diz que consegue sentir que o Vecna ainda está vivo, consegue sentir que ele está fraco e ferido, mas ainda está vivo. Talvez esse sentimento dele seja a própria consciência colmeia do mundo invertido, fazendo parte dele também. Nem a própria Eleven foi forte o bastante para conseguir derrotar o Vecna sozinha. Nessa teoria diz que para vencer o Vecna, o suficiente não vai ser a força da 11, mas sim um traidor de dentro, que no caso seria o próprio Will, que é um dos membros dessa colmeia que iria ajudar a espalhar o fogo por dentro. A gente não sabe como funciona muito bem a consciência colmeia do mundo invertido, mas se ela faz parte do Will agora, isso significa que talvez ele tenha alguma influência sobre isso. A gente não sabe até onde pode ir essa influência, mas talvez acabe com o Will mesmo se sacrificando para destruir o mundo invertido, como se fosse uma doença de dentro para fora. Imagina o Will se sacrificando para acabar com toda a história dessas 5 temporadas de uma vez só. Ia ser um final muito triste. Sim. Mas não seria um final ruim, mas o Will merece um futuro muito bom. melhor. O Will merece crescer feliz. Mas então, já foi confirmado que o Will vai ter um destaque bem maior nessa 5ª temporada. E essa teoria talvez se encaixe nesse fato. E você, o que você acha sobre o Will ser o nosso salvador no final da 5ª temporada? E já juntando com o fato de um possível sacrifício do Will, uma teoria que é quase um fato é que algum importante personagem deve morrer na 5ª temporada. A gente tá esperando algo grande pra 5ª temporada, pra finalização da série. E a gente vê que a cada temporada que passa tá cada vez mais difícil para os nossos protagonistas enfrentarem os seus problemas. Nessa 4ª temporada a gente vê a Max quase morta, atualmente em coma, e a gente nem sabe se ela vai sobreviver pra ver a 5ª temporada com a gente. Sim. Entretanto, na 4ª temporada deixou meio ambíguo
se a Max estaria realmente morta. Do que estamos falando aqui é que alguém vai realmente morrer durante a 5ª temporada. Os eventos que acontecerão são grandiosos o suficiente para que, no mínimo, alguém dos protagonistas morra. Sim. Talvez seja a Eleven lutando contra o Vecna. Talvez seja a Max. Ou, quem sabe, talvez o grupinho todo acabe sendo levado pelo perigo do mundo invertido. Ia ser emocionante ver eles que nem na primeira temporada. O grupinho se unindo, assim, que nem no RPG, que nem no desenho que o Will fez, deles com as roupinhas de mago, de cavaleiro, eles se juntando assim como um grupo no final para lutar contra o Vecna. E como a gente disse, é um final bom, mas é um final triste. Afinal, ninguém aqui tá esperando um final 100% feliz para a 5ª temporada de Stranger Things. Vamos ser francos. E você? Acha que alguém vai morrer na 5ª temporada? Ninguém aqui quer, a gente torce pra que não. Já somos muito órfãos de personagens nessa série. Mas, sejamos sinceros. E também comenta quem você acha que vai morrer. Qual a sua teoria e porque a gente tá interessado. E para finalizar com chave de ouro, a teoria que todo mundo deve estar ouvindo falar, a que todo mundo gosta, que todo mundo sonha, todo mundo quer. Todo mundo espera. A teoria de que o Ed vai voltar. Até o próprio ator do Ed quer que o personagem volte. Por favor, diretores, não decepcionem os fãs. Mas voltando para as coisas boas. A teoria diz o seguinte: o Ed, desde o começo da temporada, é extremamente relacionado ao jogo de RPG Dungeons and Dragons, que ficou extremamente popular por causa de Stranger Things. Desde a primeira temporada. E o Ed, ele não só é o mestre de RPG, como ele está mestrando especificamente uma campanha sobre derrotar o Vecna. Lembrando que os nomes de todas as criaturas e monstros de Stranger Things são dados pelas crianças em homenagem a criaturas dos jogos de Dungeons and Dragons. Durante a cena onde Lucas está jogando basquete e nós vemos o jogo final da campanha do Ed, Mike nos diz algo importante. Ele nos diz que Vecna tinha sido morto por um personagem chamado Cass. E quem é Cass? No mundo de Dungeons and Dragons, Cass era nada mais nada menos do que um sargento que trabalhava para Vecna, um homem que foi transformado em um vampiro pelo Rei dos Mortos. E assim como foi comentado pelo Mike que todos achavam que o Vecna estava morto, ao final da 4ª temporada todo mundo achava que o Vecna estava morto. Mas na verdade ele vive. Fraco, ferido, mas vivo. E isso acontece também na história de Dungeons and Dragons, onde Vecna fica extremamente fraco e ferido, e é por isso que ele precisa do Cass. É por isso que ele precisa de um general para fazer os seus serviços. E quem ele escolhe é um homem comum que ele resolve transformar num vampiro. Enquanto Vecna se recupera, Cass era suposto comandar e praticar todos os seus planos malignos. Isso nos liga à teoria de que nada realmente morre no mundo invertido. Quando Will ficou preso no mundo invertido, não vimos ele comendo, não vimos ele bebendo água, não vimos ele fazer nada do que era necessário para um ser humano continuar sobrevivendo. E era um ambiente hostil para uma criança. Mesmo assim, ele permaneceu vivo por sei lá quanto tempo naquele mundo até ser resgatado. Quando o grupo dos mais velhos passa pelo portal do Watergate, eles encontram vários Demobats, morcegos, que eles matam. Vários. Muitos. Milhares. Eles matam muitos morcegos. Posteriormente, na série, nós acabamos por ver mais e mais morcegos, quase como se aquilo tudo que eles fizeram não fosse nada. Se eu não me engano, assim que eles matam os Demobats e vão correndo, vão saindo,
já começam a aparecer novamente um bando de Demobats indo atrás deles. Algumas pessoas optam por acreditar que só tem muito morcego por lá mesmo. Porém, essa teoria diz que os morcegos que o grupo matou, na verdade, ressuscitou e agora estava junto com o resto do bando. E por isso tinha tantos morcegos atacando o Ed. E é por esse motivo que as pessoas acreditam que nada morre no mundo invertido. Trazendo então a ideia, a esperança do Ed reviver. Mas não sejamos tão otimistas assim. Porque ainda assim, se, de acordo com essa teoria, ele seria um soldado do Vecna, o Cass. Um soldado vampiro. Ele não precisa ser necessariamente um vampiro, mas um morto-vivo ali. Provavelmente ou ele vai virar zumbi, ou ele vai virar um vampiro. Ou alguma coisa até parecida com o Vecna, quem sabe. O fato é que, na história, Cass é o sargento de Vecna enquanto Vecna está fraco. E bom, nós vemos um Vecna fraco e talvez ele precise de um sargento. Não tem mais ninguém no mundo invertido com eles. Não tem como pedir para os Demogorgons serem os seus ajudantes. A teoria fala que o nosso querido Vecna escolheria o Ed para ser o seu Cass, o transformando em morcego, vampiro, em zumbi e revivendo o garoto. Isso se ele já não tiver revivido sozinho, né? Essa parte não foi muito bem debatida. E usaria ele para ficar comandando e executando seus planos enquanto ele está se recuperando de toda a paulada da 4ª temporada. Sim, porque agora é o passo mais importante do plano de Vecna. O plano já deu certo, mas ele precisa manter esse plano funcionando. Senão, nada vai ter adiantado. Nós conhecemos e sabemos muito bem que o Vecna é uma criatura extremamente esperta. E eu tenho certeza que ele não ia deixar todo o seu esforço ter sido em vão e simplesmente deixar as suas hordas de criaturas sem nenhum comandante. Ele sabe que não ia conseguir vencer uma batalha daquele jeito. Ele foi esperto o suficiente para sumir, desaparecer e dar o seu jeito de arranjar alguém para cuidar das coisas. Mas então, não se preocupem que o Ed não vai estar pensando por ele mesmo. A ideia é que o Ed esteja sendo controlado mentalmente, com algum tipo de lavagem cerebral que faça ele seguir as ordens do Vecna. Entretanto, também é válido lembrar que essa teoria se baseia muito na história de Dungeons and Dragons. E, bom, se isso realmente acontecer, tem uma pequena chance do Ed ser útil. Até porque na história, quem mata o Vecna no final é o próprio Cass. Então eu consigo imaginar alguma cena em que o Ed passa muito tempo fingindo estar do lado do Vecna, fazendo toda uma atuação ali, realmente agindo com os planos, para que no final, quando o Vecna esteja despreparado com a guarda baixa, o Ed possa atacar. Porque pra mim, na minha cabeça, ele vai sempre estar do nosso lado, zumbificado ou não. Pensando agora nessa ideia do Cass, talvez o Will seja o próprio Cass. Todos estamos esperando muito para a 5ª temporada, mas não é à toa. Os irmãos Duffer botaram muita expectativa na gente. Não é à toa que os próprios atores estão ansiosos para a 5ª temporada, ansiosos pelos seus papéis, pela própria história. E a nossa expectativa é que algumas dessas teorias se realizem, alguma coisa grande aconteça. Mas, por enquanto, isso tudo não se passa de teoria. Porém, caso você queira ficar por dentro de todas as novidades e ser atualizado caso essas teorias venham a se tornar verdade, você pode se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo que a gente fala por aqui. Se você gosta de séries, jogos, filmes... E qualquer outra coisa. Porque aqui a gente fala de tudo e mais um pouco. 10ª dimensão, desligando.